Olá, meus bebezinhos do 7º ano, aqui é a professora Carol e lá vamos nós para mais uma aulinha de matemática. Essa aula vai ser super tranquila, não tem com o que se preocupar, tá bom? Nós vamos conversar vamos dar continuidade, na verdade, ao que a gente já vinha estudando, os números racionais. Porém, agora a gente vai analisar a subtração de números racionais na forma fracionária, tá bom? Como acontece essa subtração quando nós temos frações? Esses números, eu tenho um número racional, um 0,5, aí eu transformo esse número para uma fração e preciso fazer uma subtração. Como isso acontece? Como é todo esse processo? É uma aula muito simples. Abre aí o livro na página, deixa eu ver a página 207, tá bom? Abre o livro aí no finalzinho da página 207 e vamos conversar. A gente tem duas situações aqui que o livro nos dispõe. A primeira situação é a seguinte: vamos acompanhar, vamos tentar interpretar o máximo possível. Eu coloquei só subtração nessa aula porque eu quero que realmente a gente entenda o conceito, que a gente consiga interpretar. Porque subtrair, vocês sabem lá desde o 4º ano, do 5º ano, 6º ano, fizeram isso a vida inteira. Mas o que tem de diferente aqui? Acontece que nós vamos começar a trabalhar com as interpretações, vão vir problemas. Esses termos, essa matemática, ela vai estar envolvida em problemas que a gente vai ter que ter raciocínio lógico para entender. Eu acredito que isso começa a se mostrar muito nessas situações que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá na página 207, situação 1. Luciana sabe que a prática de esportes traz muitos benefícios para a saúde e por isso corre todas as manhãs, dando uma volta completa em uma pista. Hoje, ela foi se exercitar e correu, olha só, deixa eu ir marcando aqui para vocês. Ela foi se exercitar e correu 1/3 da pista, de uma pequena rodada. E caminhou, olha só, então ela correu 1/3 e ela caminhou 2/5. Qual fração representa quantos quilômetros Luciana caminhou a mais do que correu? Como assim? Nós temos a primeira situação, em que a Luciana está aqui, olha só, e a Luciana está correndo. Vou botar assim, ela está muito rápida. Ela está muito rápida. E essa pista, ela percorreu 1/3 sendo muito rápida, correndo. Depois, quando ela já estava mais cansada, que foi que a Luciana fez? Já estava ali exausta. O que foi que ela fez? Ela começou a caminhar. E ela começou a caminhar 2/5. O que eu quero que vocês entendam aqui? Eu quero que vocês entendam que a gente está falando da mesma pista. A pista é a mesma, tá bom? A pista que ela correu e a pista que ela caminhou é a mesma. Porém, ela nos apresenta frações diferentes para parcelas diferentes do que aconteceu de modo diferente. Em um determinado período ela estava caminhando, em outro determinado período ela estava correndo. Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Para resolver esta situação, vamos realizar uma subtração. Que situação é essa? Ele perguntou qual a fração representa quantos quilômetros Luciana caminhou a mais que correu. Eu quero saber quantos caminhos ela caminhou a mais, entendeu? Ah, eu sou a Carol e eu tô aqui na minha casa, supermercado, e Mauro Bezerra e, sei lá, BR. Aí eu vou da minha casa, olha só, eu vou da minha casa até o supermercado correndo. Depois eu vou do supermercado até a BR caminhando. Essa parte eu caminhei e essa parte eu tava correndo. Aqui eu consigo perceber que a parte que eu caminhei, olha só, ela foi maior, foi tudo isso aqui que eu caminhei e foi só isso daqui que eu corri. É exatamente isso que ele quer saber aqui, mas em vez de nos dar um desenho, ele nos deu uma fração. E como é que a gente pode resolver essa situação? A gente deve fazer o quê? Realizar a subtração dessas frações, porque ele pergunta quantos quilômetros Luciana caminhou a mais do que correu. Eu preciso saber quantas vezes esse número é maior que o outro. Para poder
né, para a gente poder proceder, poder realizar essa subtração, a gente vai fazer como a gente fez lá na adição de frações. Do mesmo jeito que a gente fez na adição de frações, o que é que nós vamos fazer? Com denominadores diferentes, quando eu tiver denominadores diferentes, vocês lembram, né? Lá da nossa aula. Deixa eu só mudar a cor aqui. Quando nós temos denominadores diferentes, nós vamos determinar as frações equivalentes para tentar deixar esses denominadores iguais. A gente tem que tentar igualar esses denominadores. Então, vamos lá. Eu tinha o 2/5, que foi a parte que ela andou, e a outra que ela caminhou. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu percebo que são denominadores diferentes. Então, eu vou ter que, olha só, igualar esses denominadores. Como eu faço isso? Deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela para mostrar para vocês passo a passo o que aconteceu aqui. Olha só. Eu tinha esse número. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso deixar os denominadores iguais. Então, 2 vezes 2, como é que eu faço isso? Descobrindo fração equivalente. Como é que faz fração equivalente, galera? Vocês já sabem disso. Eu vou multiplicar o mesmo número embaixo, eu multiplico por cima, tá bom? Eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Aí eu continuo multiplicando. Vou multiplicar por 3 agora, né? Isso, ele multiplicou por 3. Meu pincel aqui. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Beleza, guardei aí o 6 sobre 15 avos. 1 sobre 3, 1/3. Eu tenho 1/3 vezes 2, né? Sempre começamos pelo 2. Vou multiplicar o numerador e o denominador. 1 vezes 2, 2. 3, eu vou multiplicar também por 2. Assim que a gente faz na fração equivalente. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou multiplicar esse 1, olha só, eu vou multiplicar esse 1 por 4. Olha só como ele já foi pulando, ele nem fez o 3. Vou fazer por 4. Então, eu faço 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Tranquilo? E assim ele vai seguindo. Vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 15, 3 vezes 15. 3 vezes 5, perdão. 3 vezes 5, 15. É isso. 3 vezes 5, 15. Todo mundo conseguiu entender? Então, ele multiplicou por 2, depois ele multiplicou por 4 e depois ele multiplicou por 5. Eu tenho 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Tranquilo? 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, que é 15. Tranquilo? Olha o que eu percebi aqui, galera. Olha o que eu percebi aqui, que eu deixei os denominadores iguais. Cara, eu deixei os denominadores iguais, esse era o meu objetivo. Então, agora eu vou reescrever essa fração aqui, eu não vou mais escrever elas dessa forma. Eu vou escrever elas como sendo 6 sobre 15, são equivalentes, são iguais, né? Subtraindo, né, no caso, subtraindo de 5 sobre 15. Ai, Carol, que coisa terrível que eu vou ter que fazer agora. Galera, nada aterrorizante. Eu prometo pra vocês que isso aqui vocês vão tirar assim de letra, ó. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a subtração entre os numeradores. Tá escrito aqui, ó. Realizar a subtração entre os numeradores. Coisa difícil, muito difícil. Se eu tenho 6 e tiro 5, se vocês respondem isso brincando, né? 6 menos 5, 1. O que é que eu faço? Vou repetir o meu denominador, 1 sobre 15. Assim como a gente fez na adição, a gente não soma o numerador e repete o denominador quando os denominadores são iguais. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Não tem mistério, é super tranquilo. Inclusive tá aqui, ó, no livrinho de vocês, feito. Porém aqui, olha só, aconteceu... Olha só...
Porém, aqui aconteceu passo a passo, foi do mesmo jeito. Eu só achei que tinha sido diferente, mas foi exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Nós tínhamos essa fração aqui, depois nós transformamos essas frações para frações equivalentes com o mesmo denominador. Opa, deixa eu apagar esse aqui. Com o mesmo denominador, tá bom? Deixamos os denominadores iguais. Depois a gente subtraiu 6 menos 5, 1. Pronto, galera. Só isso. Não tem nem o que chorar, não tem nem o que chamar de difícil. Logo, Luciana caminhou 1/15 quilômetros a mais que correu. Foi a quantidade que ela caminhou a mais do que correu. É a diferença, é a subtração desse número para esse número aqui. Tranquilo? É a diferença entre os números. Lembra quando a gente fala de diferença, a gente fala de subtração. Pronto, analisamos a situação. Vamos analisar a situação 2. Analisar a situação 2. No trajeto de Gabriel, olha aí, Gabriel Soares, saudades, tá bom? Saudades de todo mundo do 7º ano. O trajeto que Gabriel faz para ir ao trabalho, ele percorre 1/7, olha aqui que lindo, uma fração do caminho, 3/7 do caminho a pé e 4/7 de carona com um amigo. Então, ele corre determinada parte do caminho, olha só, a pé, e outra ele faz de carona com um amigo. Que fração representa a diferença? Cara, quando eu falo diferença, eu tô falando de subtração. O que é diferente do outro? Qual é a diferença entre 7 e 4? A diferença de 7 e 4 é 7 menos 4. A diferença entre eles é 3. Conseguem entender? Olha só. Se eu tenho qual é a diferença entre 7 e 4? Quando eu falo qual a diferença, eu estou falando de subtrair. Então, 4 e 4. 4 para chegar até 7. 3. A diferença entre eles é de 3 números. O 7, a diferença é que ele é 3 números maior. Tá bom? Por isso que é 4, 5, 6, 7. Conseguiram entender? Associar a diferença à subtração? Pois vamos lá. No trajeto que Gabriel faz para ir ao trabalho, ele percorre 3/7 do caminho a pé e 4/7 de carona com um amigo. Que fração representa a diferença? Se ele falou diferença, ele falou de subtração. Entre a parte do caminho percorrido de carona e a parte que ele percorre a pé. Para resolver esta situação, devemos resolver a seguinte operação. Isso aqui é um presente de Deus para vocês. Galera, olha que incrível. Os denominadores são iguais. Mano, os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu repito o denominador e faço a subtração do numerador. Quanto é 4 menos 3? É 1. Tranquilo, vocês tiram isso aqui de letra. A fração 1/7 representa a diferença entre as duas formas que Gabriel utiliza para ir ao trabalho. É a mesma coisa da diferença, por exemplo, entre o 4, o 7 e o 4. Tranquilo? Show de bola? Conseguiram entender? Aí tem esse quadrinho aqui que é importante, mesmo quem tem livro, escrever no caderno. Eu quero que vocês escrevam no caderno. Por quê? Para vocês afirmarem isso. Eu acho que quando você escreve, você consegue fixar melhor, tá bom? Então, todo mundo escreve esse quadradinho aqui no caderno, antes da atividade, para não esquecer, tá bom? Procedemos da seguinte maneira para resolver subtrações envolvendo frações. É o passo a passo. Primeiro, se os denominadores forem iguais, como no caso desse exemplo aqui de cima, tá bom, do Gabriel, subtrai-se os numeradores e conservam-se os denominadores. O que é conservar? Meu amor, conservar é repetir. 7, 7, repetir o 7. Se os denominadores forem diferentes, deve-se encontrar frações equivalentes às frações dadas. O que são frações equivalentes? Por exemplo, são as frações que vão me dar o mesmo resultado. Eu tenho 5 dividido para 10. Tranquilo? Se eu multiplicar por 2, o ato de multiplicar ou dividir o numerador e o denominador, ele te dá origem a uma fração equivalente. Porque, olha só, se eu dividir por 2, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 10. 10, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 20. Tranquilo? Se eu dividir na calculadora, faz aí na calculadora na sua casa, 5 dividido para 10 e 10 dividido para 20, se não dá o mesmo resultado, são frações equivalentes.
Tranquilo? 10 vezes 2, 20. 5 vezes 2, 10. Elas representam o mesmo valor, representam o mesmo todo. Logo, se os nossos denominadores são diferentes, nós vamos ter que encontrar essas frações equivalentes para deixar os denominadores iguais, para igualar esses denominadores. Assim que os denominadores são igualados, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Tranquilo? Deixa eu tirar isso aqui da frente para vocês conseguirem copiar bonitinho aí no caderno de vocês. E vamos para o pratique. Resolva as subtrações a seguir, simplificando os resultados quando possível. Olha que questão interessante. Vai fazer a gente voltar a um conceito que a gente viu aulas passadas, que é o conceito de simplificação. Tá bom? Inclusive, a aula que vem, nós vamos começar a nossa aula falando sobre simplificação também. Vamos lá. Eu respondo o que? A e a B que vocês querem? Querem que eu responda a e a B, aí vocês ficam com a C e a D. Pode ser? Vamos lá. Olha só. Nós temos a questão 10. Galera, eu tenho 12 dividido para 5 e eu tenho 7 dividido para 5. E tá acontecendo uma subtração. Primeira coisa que eu tenho que observar. Meu amor, vamos observar se esses denominadores são iguais? Sim, se o denominador é igual, o que que eu faço? Eu repito o denominador. Eu repito o denominador e faço uma subtração. Galera, quanto é 12 menos 7? 12 menos 7 é 5. Tranquilo? Simplificar. Eu posso simplificar isso aqui de um jeito muito interessante, olha só. Quanto é 5 dividido para 5, galera? 1. 5 dividido para 5, 1. Então, eu posso dizer que essa fração menos essa fração, o resultado vai ser 1. Tranquilo? Entenderam como é que faz o exercício? Vou responder essa daqui, ó, que ela tem denominadores diferentes. Se tem denominadores diferentes, a primeira coisa, já que eu vou fazer de cara, que eu tenho que, ó, pensar em fazer é o quê? É igualar esses denominadores. Como é que eu igualo denominadores? Eu igualo os denominadores quando eu encontro frações equivalentes a estas. Vou multiplicar por 2, tá bom? Multiplicar por 2. Vocês sabem que é o numerador e o denominador. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Olha, frações equivalentes. Vou fazer mais uma. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12, né? Confirme aí, vão fazendo junto comigo. Qual é o outro número? 1 sobre 6. Vamos achar aqui qual é a fração equivalente a ele. Eu parei no 9 sobre 12, mas eu poderia continuar. Eu poderia multiplicar por 4. É porque nós vamos fazer essa daqui para ver se já não tem 8 ou 12, tá bom? Primeira coisa, vamos multiplicar por 2. Esse daqui vezes 2. Lembra que a gente multiplica numerador e denominador. Aí eu tenho 2. Olha aí, achamos de primeira. 6 vezes 2, 12. Acabamos de encontrar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acabamos de encontrar a fração equivalente. Deixa eu anotar ela aqui. Que é 9 sobre 12. É a fração equivalente do 3/4. Menos. Qual foi a outra? 2 sobre 12. Olha que legal, galera. Muito interessante. Sobre 12, tá? Aqui as nossas frações equivalentes, a gente descobriu. Quando você iguala os denominadores, o que que você faz? Se os denominadores agora estão igualados, eu vou repetir o meu denominador e vou fazer a subtração do meu numerador. 9 menos 2. Galera, eu tenho 9. Tiro 2. 7. Olha aí, 7, 12 avos. E assim vocês vão responder a C e a D. Eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá bom? Eu vou explicar essa daqui, a 11, porque eu achei ela muito interessante, tá bom? Gustavo comeu 1/6 de um bolo, tá bom? 1/6 de um bolo. E Fábio disse que havia comido 3/4 desse bolo. Então, Gustavo, ele dividiu o bolo em 6 pedaços. Ele dividiu o bolo em 6 pedaços. E ele comeu um desses 6. Mas o Fábio disse que dividiu o bolo em 4 pedaços. E comeu 3 desses 4.
Qual dos meninos comeu mais bolo? Galera, quem comeu mais bolo? É uma comparação de fração. Mas o que que eu faço para conseguir responder isso? Essa comparação de fração. Eu vou ter que, primeiro de tudo, igualar esses denominadores aqui, ó. Olha só, como é que eu faço isso? Como é que eu igualo esses denominadores? Eu vou colocar aqui para vocês, que eu já fiz, mas vocês façam em casa, tá bom? A fração, ela vai ser 2 sobre 12. Eu vou multiplicar por 2 essa daqui, ó. Vou multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2. Tranquilo? E essa outra aqui, ó, eu vou multiplicar por 3, que vai dar 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 3, 12. Olha aí, ó. Aí eu vou estar o quê? Eu vou estar igualando o meu denominador. É isso, né, galera? Isso mesmo. 3, 9, 12. Eu vou estar igualando o meu denominador. O que que acontece? Gustavo comeu 1/6 de um bolo e Fábio disse que havia comido 3/4 desse bolo. Qual dos meninos comeu mais bolo e por quê? Galera, comparando as frações, com certeza quem comeu mais bolo, olha só, 3, 4. Quem comeu mais bolo foi o Fábio, tá bom? O Fábio, ele comeu mais bolos que o Gustavo. A fração dele é maior. O todo é o mesmo, é 12 pedaços. De 12 pedaços, ele comeu 9 pedaços. De 12 pedaços, o Gustavo só comeu 2. Por isso que quando a gente iguala os denominadores, a gente consegue comparar. Por quê? Eu vou deixar com vocês, tá bom? Para vocês responderem o porquê. Aí a B. Qual a fração representa a quantidade de bolo que Fábio comeu mais que Gustavo? Comeu mais que Gustavo. Aqui a gente já consegue subentender que nós vamos ter que descobrir qual a diferença entre esses dois valores. Quando a gente fala em diferença, a gente fala em quê, ó? Fica a dica aí para vocês responderem em casa. Uma costureira comprou uma peça de tecido para confeccionar 4 calças. Ela comprou uma peça de tecido, um pedaço, para fazer 4 calças. Na primeira calça, ela usou 1/4. Na segunda, 1/3. E na terceira, 1/6 da peça. E na quarta, 1/4 da peça de tecido para confeccionar essas calças. Então, em uma calça, ela usou esse tanto, outra esse tanto, outra esse tanto aqui e outra esse tanto aqui. Em qual calça ela usou mais tecido? Galera, o que é que vocês vão ter que fazer aqui? Vou dizer só o primeiro passo, tá bom? O primeiro passo é que vocês vão ter que igualar todos os denominadores. Iguala todos os denominadores e vai comparar, que nem eu comparei aqui, ó. Com o denominador igualado, lembra a comparação de fração? Como é que eu comparo frações? Quando os denominadores são iguais, a fração maior é a fração que tem maior numerador. A gente já estudou isso, tá bom? Mas eu vou repetir aqui. Quando nós temos frações com denominadores iguais, a maior fração é a que tem maior numerador. Denominadores iguais, quem tem maior numerador? Quem tem maior numerador é fulano. Esse fulano é a minha maior fração. Tranquilo? É isso que vocês vão fazer aqui. Em qual peça ela usou mais tecido? Ela usou mais tecido na peça de maior parte. Vocês vão descobrir, né, com a maior fração. Em qual ela usou menos tecido? Vocês também vão ver qual é a menor fração. Sobrou o tecido porque essa daqui, galera, eu vou deixar como desafio para vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem entender que essa questão, essa alternativa C, ela está relacionada ao todo, tá bom? Que fração representa a quantidade de tecido que foi gasta a mais para fazer a segunda peça em comparação à primeira? Já sabe que aqui vai usar subtração, tá bom? Tentem refazer. A nossa próxima aula vai ser sobre multiplicação de números racionais na forma fracionária. Tranquilo? Nós vamos estudar um pouquinho das pizzas, que é muito interessante. Beijos, espero vocês. Até a próxima.